Amém. Pai, nós te damos graça nessa noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. por esse momento, Pai, que estamos tendo essa comunhão com os irmãos e a igreja, Amém. porque, Pai, quando nós estamos em comunhão, nós estamos em igreja, nós estamos em Cristo Jesus, e Deus colocou sobre Jesus Cristo toda a plenitude dele, e a plenitude de Deus é a totalidade de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos recebendo a totalidade de Deus para que nós possamos viver uma vida plena junto com Cristo e para Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Bom, os irmãos estão conseguindo enxergar ali? Justiça de Deus Justiça da fé. e justiça da fé. Então, graças ao Senhor, irmãos, recentemente nós abordamos essa questão, né, que era a justiça da lei, né? E fizemos uma pequena abordagem sobre isso. Mas agora, se o Senhor permitir, nós vamos desenvolver a justiça da fé. E para nós falarmos da justiça da fé, nós precisamos conhecer o que é a justiça de Deus. Isso aqui é muito importante. Então, vamos começar então aqui a apresentação do slide. Temos esse versículo de partida aqui, irmãos, em Lucas 7,39, né? Diz: ao ver isto, os fariseus que convidaram, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, esse versículo mostra que quando o fariseu lidava com as pessoas, ele não se via como pecador, porque dentro da ótica dele, ele cumpria a lei. E não era a ótica de que ele praticava a justiça da lei. Essa distinção eu quero trazer para vocês. Como que o religioso enxerga a justiça de Deus? Lembra que nós lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que diz que aquele que praticar a lei, por ela viverá. E nós tínhamos abordado essa questão de que a lei, em Tiago 2,10, diz que se nós praticamos a lei, toda a lei, e nós transgredimos um item dela, nós tornamos réu, o culpado de todos eles, né? Então, quando Deus deu a lei, novamente é importante lembrar, o objetivo era manifestar o que era o homem. Por um lado, tinha o objetivo de manifestar o que Deus é. Deus é santo, Deus é omnipotente, Ele é todo-poderoso, Ele é justo, né? Então, a justiça de Deus tinha esse objetivo, mostrar o que Deus é. Mas, por outro lado, a lei tinha o objetivo de mostrar o que é o homem. Agora, como que o religioso se deparava com isso? Eles se enxergavam que eles cumpriam a lei e que os outros eram pecadores. Então, todo aquele que não cumprisse a lei, dentro da ótica do religioso, era pecador. Aqui nós temos outra passagem, quando o cego, que agora não é mais cego, né? João 9:39, disse: prosseguiu Jesus. Aqui é quando Jesus já falou porque foi expulso aquele irmão que não é mais cego agora. Aí ele vai prosseguir no 39, e prosseguiu Jesus. E eu vim a este mundo para juízo. Essa palavra eu gosto, juízo. Porque a própria presença do Filho era a manifestação da justiça de Deus e ficava em evidência, ou trazia o juízo do que realmente nós éramos. Por isso que ele fala assim, a fim de que os que não veem, vejam. Quem que não estava vendo ali? E todo mundo vai dizer, é o cego que não via. Mas, na verdade, o cego, ele recobrou a vista 2 vezes. Esse aqui não está ortodoxamente falando, tá? Eu estou mostrando o sentimento, a luz que eu ganhei, né? Quando ele era cego, ele manifestou sua fé. De fato que ele foi expulso, né? Porque agora ele não era mais cego de vista,
e ele manifestou sua fé em relação às Escrituras e o que ele entendia das coisas de Deus, ao ponto de provocar a ira daquele religioso e expulsar ele. Só que ele, quando se encontra novamente com o Senhor, que foi o próprio Senhor que recobrou a vista dele, ele pergunta: crês tu no Filho do homem? E ele vai responder: quem é, Senhor, para que eu creia? Aí o Senhor vai responder, o irmão vai responder: o próprio Senhor vai responder: sou eu que fala contigo. E ali, novamente, os olhos deles, espiritualmente falando, foram abertos para ver quem era Jesus. Você vê como que é? Então, quando o Senhor traz o testemunho, ou chama as pessoas ao arrependimento, é para tirar as pessoas das trevas. Essa era a missão dele. Quando foi mandado um profeta que é João Batista para preparar o caminho dele, lembra qual que era a pregação dele? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora que o Senhor Jesus está com seu ministério a bento em popa, qual que é a mensagem dele? O reino dos céus está entre vós. Então também era arrependei-vos. Você vê, quando a pessoa cria em Jesus Cristo, o que acontecia com aqueles olhos que estavam nas trevas? Eram abertos. Por isso que ele diz essa frase aqui: eu vim a fim de que os que não veem, está dando uma figura de linguagem para mostrar a situação de um pecador. Todos os que estão debaixo da lei, eles estão debaixo de pecado. E nós limos ali em capítulo 3 de Gálatas, que está sobre a maldição da lei. Portanto, todo aquele que tentava praticar a lei, Paulo mesmo vai dizer, Romanos 7, que ele se encontrou com a lei e a lei mostrou que ele era, e portanto ele morreu. Então, quando o Senhor vem, encontra as pessoas nessa situação. Mas você acredita, irmãos, que tem algumas pessoas que achavam que não estavam nessa situação? Por isso que vem essa experiência aqui que ele vai falar, né? A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Porque aqui você vai ver no 40, algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E o Senhor vai responder: se fosse cegos, não terias pecado. Porque, irmãos, que coisa impressionante. Você vê, irmão, quando alguém está nas trevas por causa do pecado, o Senhor vem como essa luz para tirar a pessoa das trevas. Mas se a pessoa diz que está na luz, como é que ele vai enxergar que ele está nas trevas? Porque o Senhor veio só para que ele está nas trevas. Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não terias pecado algum. Mas, porque agora dizes, nós vemos, subsiste vosso pecado. Você vê que impressionante, irmão? Isso é que era a situação daquelas pessoas que estavam debaixo da lei, mas elas estavam enganadas em seu próprio coração. Por isso que Provérbios 28, 26 diz, né? O que confia no seu próprio coração. Como que ele é insensato. Mas os que andam na sabedoria será salvo. Que impressionante esse provérbio, né, irmão? Ó, voltando aqui. Vamos começar então desenvolvendo justificação pela fé, que é o caminho da salvação, né? Romanos 3 é muito forte. Porque Romanos 3, do versículo 21 até o 28, ele vai começar dizendo: pois todos pecaram e estão destituídos. Essa palavra é melhor. Da glória de Deus. Então, quando o Senhor veio, nós falamos isso, né? Deveria encontrar um povo totalmente humilhado, dizendo assim: nós não conseguimos cumprir a lei. Humilhados porque não conseguem atingir a justiça. Mas você vê, por um lado daquele religioso, daquelas pessoas, que eles estavam muito bem. Tanto é que eles vão julgar os outros, né? Você vê que impressionante. Agora, o que diz Paulo? Paulo, ele vai dizer nessa epístola aos Romanos: todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, agora, você vê a contrapartida, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Esse aqui nós vamos desenvolver de tal maneira
que nós vamos mostrar isso aqui em Romanos 10. Romanos 10, 3, 4. Você vai ver, o selo de alguém, às vezes nós podemos confundir espiritualidade com realidade. Irmãos, nem sempre alguém que está envolvido com as coisas de Deus quer dizer que ele tem realidade disso. E eu falo por mim. Quantas vezes a gente não se depara que fala um monte de coisa, mas sem realidade? É só porque a gente tem aquela informação e fala, né? E gosta de falar. Mas olha como que Paulo vai falar. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus. E ele vai falar do povo de Israel. O povo de Israel, ele tinha selo por Deus. E Paulo vai dar testemunho por eles. Porque eles tinham selo de Deus, mas sem conhecimento. E aqui mostra o motivo, desconhecendo a justiça de Deus. Você vê que é importante, irmãos, nós estarmos claros o que significa a justiça de Deus. Para nós entendermos o que é justiça da lei e justiça da fé, nós precisamos conhecer o que é a justiça de Deus. Deus seja louvado. E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha, irmãos, que impressionante. Ele vai fazendo um paralelo, né? Por um lado, tem um grupo de pessoas que quer estabelecer a sua própria. Mas, por outro lado, agora Deus está manifestando sua justiça. Ó, porque o fim, que o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E vai ficar mais claro, irmão, porque nós vamos mostrar esse aspecto. Nós já limos esse versículo. Ó, aqui vê. Aqui em Romanos ainda 3, rapidinho, nós vamos lá. Versículo 25 ao 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E aqui nos mostra um princípio. O que traz a justiça de Deus? Aqui, por um lado, você vai entender, irmãos. Ó, aqui está falando do Senhor Jesus, né? A quem Deus propôs no seu sangue. Então, sangue nos fala da morte. Nós vamos entender melhor isso aí. Para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E isso, irmãos, é muito claro para nós. Porque se Adão e Eva comeram daquele fruto, a promessa bíblica de Deus era assim: certamente morrereis. Ele fala assim a expressão, né? Porque do dia que dele comeres, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o que ia acontecer? Morrereis. Mas aqui, irmão, você vê como que é a tolerância de Deus. Deus não destruiu eles. E Deus foi tolerando o pecado. Os pecadores vão falar. Não deixando impune, porque a paga do pecado qual que é? É a morte. Mas olha como que Deus é maravilhoso. Ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Olha, irmãos, como está ficando claro. Deus tinha intenção de manifestar essa justiça. Ó, no tempo presente, Paulo está falando nesse momento, ele está mostrando o que está acontecendo agora. Porque na plenitude do tempo se manifestou claramente a justiça de Deus. Para ele mesmo ser justo é justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus seja louvado. Olha aqui em Atos 17, os irmãos já conhecem esse versículo, né? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens, agora já está manifestada a justiça, que todos, em toda parte, se arrependam, porque agora nós temos a manifestação plena da justiça de Deus, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Por causa dele, por causa daquela justiça manifestada na plenitude do tempo, por causa da sua morte e ressurreição, agora Deus pode fazer essa declaração, né? Que destinou e acreditou, ou seja,
mostrou crédito diante de todas as pessoas na ressurreição e diante da até as potestades, ressuscitando ele dentre os mortos. E é por isso, irmãos, que um dia ele estabeleceu o seu juízo, que é essa ira de Deus vai se manifestar. Maravilhoso. Irmãos, Romanos 3, 21 ainda e 22. Mas agora sim, lei, se manifestou a justiça de Deus. E esse é um ponto que eu queria ir com vocês mais a fundo, né? Porque testemunhada pela lei e os profetas. Você sabe, irmãos, que essa justiça se manifesta sem lei, né? Quando? Olha o 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aqui, irmãos, como dizer assim, aquela exagerada percepção que os judeus tinham da exclusividade de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, era deles, exclusivamente deles. Mas olha como que é Deus, irmãos. Deus está mostrando a sua sabedoria, trazendo a justiça de Deus não somente para Israel, senão para todas as pessoas, porque não tem mais distinção agora entre judeus e gregos. Irmãos, quando que começou essa justiça de Deus? E agora, irmãos, é importante nós lembrarmos. Os irmãos vão lembrar comigo. Deus criou o homem, colocou no jardim e deu aquela comissão de fazer tudo aquilo, colocar os nomes dos animais, cuidar do jardim. E ali, irmãos, a única coisa que pediu, Deus pediu ao homem. E os irmãos, por favor, respondam. O que Deus pediu? A única coisa que Deus pediu para o homem. Pode falar, irmãos. Obediência. Para Obediência. não comer. Usar essa palavra. Uhum. Pode falar, irmão. Não, a obediência era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Isso, você sabe que é pegadinha esse aqui, irmão Fernando. Porque todos nós, quando falamos, a única coisa que Deus pediu para o homem era não comer daquela árvore, não é? Mas olha o Sim. versículo 16. O Senhor, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Você vê, irmãos, uma coisa interessante. A lei foi dada para Israel. Mas a lei que foi dada para Israel, os irmãos vão concordar. Agora ficou claro. É para o homem que está debaixo do pecado. Certo? Então, a lei que foi dada para o povo de Israel não era para eles cumprir. Era para manifestar o que eles são. Certo? Agora, essa ordem aqui, que é um tipo de lei, não está determinado assim, mas é um tipo de lei, foi dado para um homem que estava debaixo do pecado? Não. Não. Muito bem, irmãos. Porque Adão aqui vai prefigurar Cristo, né, em semelhança de Cristo. Você vai ver, é interessante que se os irmãos vão lá me acompanhar, capítulo 5, né, que ninguém pecou em semelhança de Adão. Esse versículo eu acho que é o 13, 5 ou 13, vamos ver. De Romanos. Olha que impressionante, irmãos. Romanos 5, 13, eu acho que é. Vamos ver. Aqui tem uma É o versão. 14, irmão. É o 14, né? É. Fala assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram em semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que há de vir. É interessante, né? Porque quando alguém no povo de Israel transgredia a lei, era o objetivo dela, manifestar o que era. Mas aqui, quando foi dado esta ordem, né, que fala aqui, foi dado o Senhor para esta ordem, não era para um homem pecador. Ele tinha que fazer sua escolha. E isso que é impressionante, irmão. Deus deu uma ordem. Você vê como que fica mais claro por que Deus colocou o homem no jardim, fez tudo que fez, e ele declara no versículo 16, o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore
do jardim comerás. E o 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Tem uma versão que eu fui ler lá. Pode falar, irmão. Não, a ordem discorre entre o 16 e 17, né? Isso, exatamente. Discorre. Exatamente. Você vai ver que impressionante. Tem uma versão ali no capítulo 4 de Gênesis, quando conversa com a serpente. É certo que Deus disse que não comerás de todas as árvores do jardim. Tem uma versão que diz assim: só de uma árvore disse que não podemos comer. Essa versão eu gostei. Só de uma árvore que não podemos comer. A resposta de Eva para a serpente, né? Só de uma. Olha que interessante. Olha esse versículo aqui, irmãos. Ó, capítulo 2, versículo 8 e 9. Versículo 8 diz: e plantou o Senhor Deus em um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia criado, havia formado. Versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. Vírgula, ponto e coma, né? Diz assim: e também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, o que fica impressionado é assim: a justiça de Deus tem dois lados. Você tem que enxergar que Deus manda algo. E quando você obedece aquilo, você está cumprindo a justiça de Deus. Eu estou falando para Adão. Eu não estou falando para aquele homem que está debaixo do pecado. Porque essa figura da ordem de Deus para Adão é a mesma que aconteceu com Cristo na tentação. Porque Cristo, quando foi tentado pelo diabo, estava na mesma situação de Adão aqui. Adão não tinha pecado, mas ele tinha que fazer sua escolha. A justiça de Deus é você fazer a escolha. E esse é um princípio para nós. É impressionante porque aqui não estava proibido comer da árvore da vida. O que significa comer do fruto da árvore da vida? E os irmãos vão lembrar comigo. É esse versículo. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna, irmão? Que te conheçam a ti. Aquela árvore que estava lá, irmãos, era para se alimentar, para conhecer a Deus. Você vê qual que é a ordem de Deus? Podeis comer livremente. Mas não está dizendo, se você quer me conhecer, você tem que comer a árvore da vida. Não disse isso, porque a pessoa tem que fazer a escolha. Deixa, vamos dizer assim, entre pontos suspensivos, para a pessoa fazer a escolha. Claro que tem uma negativa aqui, que é a proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tem uma promessa. Porque certamente o dia que dele comeres, certamente morrereis. Mas, irmão, você imagina o que significa então se Adão comesse da árvore da vida? Ele passaria a ter conhecimento de Deus. Não é impressionante isso aqui, irmãos? Como que precisa falar no seu coração? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. E aqui nós sabemos que aconteceu, né? A mulher foi enganada, capítulo 4, e todo o desdobramento da conversa de Deus com Adão, com Eva, com a serpente. Irmãos, como é que se cumpriu a justiça de Deus aqui? Isso aqui é a pergunta que eu estou falando, porque é nesse início aqui do jardim, nós precisamos ver a justiça de Deus. Onde que está a justiça de Deus? Estabelecida, patente, clara. Irmãos, a justiça de Deus é tão importante que nós podemos ver assim, a grandeza e o todo-poderoso que Deus é. Ele poderia ou não poderia salvar o homem que estava na situação de pecado? Que agora entrou nele o pecado e que a morte está operando ele. Ele não poderia salvar aquele homem se Deus é tão poderoso?
É impressionante, irmão. Não poderia, não. Por causa da justiça de Deus. A justiça de Deus é que tem uma sentença na transgressão do mandato de Deus. Agora, irmão, esse aqui não é um homem que está na influência do pecado interiormente. Por isso que nenhum de nós pecou em semelhança de Adão. Porque Adão fez sua escolha. Agora nós, irmãos, quando estamos diante da lei, você faz escolha? Diante da lei, não. Toda tentativa nossa de querer cumprir é manifestação de que somos pecadores. Logicamente que nós falamos na reunião anterior sobre esse assunto, de qual foi a saída e qual era a prática da justiça da lei. Mas não é esse o ponto que eu estou trazendo para os irmãos. O ponto que eu estou trazendo para os irmãos é por que e como é estabelecida a justiça de Deus e nesse ato, e nesse acontecimento. Por exemplo, aqui nós vemos que Deus se depara agora. Onde estás, né? Quando vem na virada da tarde, né? Nós lembramos essa leitura. E o homem está escondido, porque ele sabe, né? O que aconteceu com ele agora? Entrou o pecado nele. Os olhos de ambos foram abertos para ter discernimento, estava nu. Você vê, irmãos, ou como que já começa a operar o pecado neles. Olha que vai falar nessa leitura aqui. Gênesis 3, 22, 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Conhecedor de quê? Do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Você vê que estava disponível a árvore da vida para esse homem lá, irmãos? Ele poderia comer. Por que que Adão não comeu da árvore da vida? Porque é assim, irmão, não precisa, ele não sabe, ele não está operando nele a morte como nós. A gente, quando é jovem, tem 14 anos, não sabe o que que é falta de saúde, é, cansaço. Rapaz, impressionante. O jovem é um motor, ele tem força para tudo. Eu lembro que eu tinha 14 anos, não tinha problema. Nós tínhamos uma fábrica de tijolo, ficava 3 dias, tinha que ficar lá atendendo o fogo para queimar os tijolos, né? Era tudo manual, vamos falar. Hoje é tudo industrializado, mas lá era manual. Tinha que ficar lá botando lenha todo dia, durante 3 dias. E eu ficava 3 dias ali, não tinha sono, dormia 15 minutos, já estava. Hoje, se eu virar uma noite sem dormir, eu preciso 5 dias para recuperar. Mais ou menos, né? Não sei se é a experiência dos irmãos, mas a minha é. Eu falei, irmão, você vê como que é? Ó, então diz assim, versículo 22 de novo. E disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O que que o Senhor fez? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Que coisa, né? Irmãos, a gente às vezes, eu lembro que a gente tinha a impressão de que era assim, por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim, né? Mas na verdade é assim, você já pensou, irmão, se aquele homem que entrou o pecado nele comesse agora da árvore da vida, o que que ia acontecer, irmãos? Ia viver para sempre E com o aí não, pecado. não teria motivo do Senhor morrer na cruz, ou vir, vamos falar, porque ele também não ia morrer, né? Aí ia ser a natureza de imortal, né? Agora ele já pensou comer daquele fruto, porque ele ia pegar, com certeza o Senhor sabia. O que que ele fez? Expulsou eles do jardim. Olha que impressionante, irmãos. A fim de lavrar a terra do que fora tomada. E expulsou o homem. E colocou ainda, olha aqui que a sabedoria de Deus, querubins a oriente do jardim do Éden, e o refulgar de uma espada que se revolvia. Outra versão diz assim, que se movia de um lado para outro, para guardar o caminho da árvore da vida. Não é guardar a árvore da vida, é o caminho que conduzia à árvore da vida, viu? Porque Adão conhecia, ou não conhecia onde que estava a árvore da vida? Conhecia, só que nunca ligou, né? Eu não tenho problema com morte. Por que que eu vou comer isso aí? Viu? Agora, na tentação, quando foi falado que o árvore do conhecimento ia,
ia ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso provocou alguma coisa, não provocou? Viu? A mulher mudou seu rosto em relação seu conceito em relação àquela árvore, né? Ela passou a ser uma árvore boa agora, né? Cobiçável para ter conhecimento. Mas a árvore da vida não tinha. E qual que era o objetivo daquela árvore da vida lá, irmãos? Eu me atrevo a falar que o desafio era para que a pessoa tenha o interesse de conhecer a Deus. Embora ele se avistava todos os dias, ao final da tarde, para falar com Adão, ainda Adão não tinha conhecimento de Deus. Você viu, irmão? Que impressionante, né? Quantas lições nós podemos aprender desse? Porque a gente já sabe da história de Adão e Eva, conhece tudo. Já quantas vezes não escutamos mensagem, já ouvimos palavras falar. Mas, irmão, como nós precisamos valorizar esse princípio que é apresentado para nós e naquele cenário espetacular do Jardim do Éden. E os protagonistas, Adão e Eva, e o diabo. Vamos falar assim, né? Vou colocar também ele, né? Mas, irmãos, eu falo para vocês, é maravilhoso, porque o foco central ali, irmãos, nós precisamos sempre atentar para que a justiça de Deus. Esse versículo aqui nos mostra um princípio. Gênesis 3:21. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor disse: certamente morrerás, porque o dia que dele comeres, certamente morrerás. Mas eles não caíram redondo lá, porque Deus teve tolerância. Você vê aquele versículo que nós lemos lá em Atos e em Romanos 3, suportou, porque Deus estava atentando para aquele plano dele. A ira de Deus tinha que cair na hora. E Adão e Eva tinham que cair redondinho mortos lá. Mas o que Deus fez, irmão? Deus seja louvado, irmão. Sabe o que Deus fez? Deus fez um sacrifício. Olha esse Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E para isso acontecer, logicamente, teve que ter o que, irmãos? Um sacrifício. Irmãos, isso foi tão marcante na vida de Adão e Eva. Eu falo assim para vocês que após ele ser expulso da presença de Deus, do jardim do Éden, só ali que eles valorizaram o que eles tinham, né? Eu imagino isso. A Bíblia não relata isso. Mas do que nós temos, irmãos, é que esse relato que aconteceu com eles foi transmitido para seus filhos. Porque eles tinham reconhecido a incapacidade, eles viram o que significa a morte operando neles. Ao ponto, irmãos, que agora eles estão como uma dependência de Deus, pela sua fragilidade. Você vai ver, irmãos, que, por exemplo, depois que Caim matou Abel e vem um filho substituto, a partir dali os homens começaram a buscar a Deus, porque eles começaram a perceber a sua fragilidade, como que eram vulneráveis. Irmão, eu pergunto para os irmãos, nós percebemos quão vulneráveis e frágeis nós somos, irmão? Porque às vezes nossa atitude é como que nós somos intocáveis, que ninguém mexe conosco, que a gente é Superman, né? Eu vou falar assim, esse termo para dar uma expressão, né? Irmãos, como nós precisamos perceber quão frágil nós somos, quão vulneráveis ficamos depois da queda. Isso aí é muito importante, irmãos. Olha que interessante aqui, nós vamos abordar Gênesis 4, só para dar uma contextualização mais forte sobre isso, porque aqui nós temos o relato de Caim e Abel. E aqui você vê, aconteceu, pois no final dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho, da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu teu semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti. Mas cumpre a ti dominá-lo. E a pergunta é, eu espero que os irmãos respondam desse jeito. Ele poderia dominar o pecado? Não. Não, irmãos. Porque justamente o objetivo da lei era para que você diga assim, eu não consigo, e você faça como o publicano, Senhor, não sou digno. O que Caim deveria dizer diante das palavras do Senhor? Eu não consigo, eu sou uma pessoa ruim. Ali ele teria a saída, porque o que Deus procura, é o que Deus busca, é o nosso confessar, é nos derramar. Mas o que acontece aqui, irmãos? O desejo estava à porta e esse desejo dominou ele ao ponto de matar Ravel. Mas, irmãos, aqui eu coloquei essa palavra oferta, sabe por quê, irmãos? Aqui na oferta, quando a gente traduz oferta, é aquilo que nos levamos para Deus, não é? Mas em Levítico, quando você fala Levíticos 1:2, ele vai falar assim, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós trouxer oferta, aqui a palavra oferta é corvão. Mas sabe como que é traduzida a palavra lá em Caim e Abel? A lá é minha. Minha é a palavra. Oi, irmãos, tem uma palavra para definir o que é minha. Minha e corvão são duas palavras parecidas, mas não são iguais. O que eu quero falar para você? Quando você transporta para o Antigo Testamento, porque nós estamos lendo em hebraico, quando que era aplicado essas duas palavras? Corvã, por um lado, e minha, por outro lado. Porque aqui Adão, Caim e Abel ofereceram minha para Deus. Mas aqui, quando você vai em Levíticos, é Corvã que oferece. Quando algum deles trazer oferta ao Senhor, traereis vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Ou seja, tudo que tem sangue. Mas o mirra, eu fiquei muito surpreso. Sabe como você praticava no Antigo Testamento, debaixo da lei, o mirra? É quando você levava as ofertas de cereais, de plantio, vamos falar, tudo que seja plantio. Puxa, eu falei assim, quando li mirra significa isso, eu falei, o Caim tá certo, gente. Porque ele levou mirra mesmo. Você percebe? Mas, irmão, vou falar pra você. Que impressionante, irmãos. Esses detalhes, às vezes, a gente só, quando você vai procurar que se percebe essas coisas, né? Por que que... E quando você vai na tradução, por exemplo, disse assim, né? Caim, ó, Abel, né? Vamos falar assim. Versículo 5. Ao passo que... No versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de sua mirra. Assim fala a tradução. Não fala, deveria dizer o outro, né? Deveria dizer Corvã, porque ele levou sangue lá. Mas dizem Minha. Eu falei, de alguma coisa está errada. Eu fiquei até surpreso, né? Falei, não, não pode, deve ser diferente. Eu fui buscar todas as versões e tal. Tudo é Minha. Que ofertas pacíficas. Essas ofertas que se davam era para agradecimento a Deus. Toda vez que você via aquelas ofertas que eram de cereais e farinha e tudo que vinha do plantio, tinha que ver com isso. Mas também tinha situações em que pessoas tinham que levar, porque, vamos falar assim, de acordo à situação social deles. Lá tinha um pobre que não tinha gado, não tinha ovelha, não tinha nada, só tinha pomba. Aí levava uma pombinha, então, oferecia isso, e ali tinha corvã. Mas tinha mais pobre ainda, que não tinha corvã. Sabe o que ele tinha? Só tinha mirra, que era uma farinha. A farinha, ela tinha que ser, para converter farinha, você pega o trigo e você tem que moer ele, né?
leva um trabalho. Isso ali também Deus aceitava como corvã. Em certas situações, aceitava como corvã. Por que que eu estou falando isso, irmão? Porque é importante lembrar que o que aconteceu com Adão e Eva teve que ter derramamento de sangue. Isso, irmãos, é muito importante perceber. O que que Deus fez para tolerar o pecado, suportar o pecado? Ofereceu um animal em troca do que aconteceu com Adão e Eva, que era aquela prática que vamos falar assim, os judeus trouxeram pela lei. Lembra disso? Que o sacerdote tinha que colocar sua mão, colocava a mão e ele, quando uma pessoa oferecia pelo pecado dele pessoal, tinha que levar o animalzinho e ele colocar a mão sobre o animal, fazendo uma substituição. Então, aí a ira de Deus aplacava. Mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Agora, por que que isso aqui, irmãos, é importante? Por que que aqui Abel e Caim ofereceram mirra e não corvão? E vocês vão entender agora. Impressionante. Fica muito grato por essa palavra. Deus seja louvado. Ó, irmãos, vamos continuar aqui que vocês vão entender. Aqui, então, prosseguindo, né? Ó, irmãos, esse versículo aqui é extraordinário. Extraordinário. Nunca vi isso aqui. Primeira vez. Pela fé, você vai lá se você quiser, anota aí em tua ponte, porque é importante. Abel, capítulo 11 de Hebreus, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior, superior ao de Caim. Pela fé, ofereceu a Deus sacrifício superior de Caim. Quando você vai na outra versão, fala, ofereceu um sacrifício. E, logicamente, está dando referência àquele acontecimento que, posteriormente, Caim vai matar Abel. Então, está dizendo especificamente, ofereceu um. Mas continua na leitura, olha que interessante, por meio da qual foi aprovado como justo, correto? Até aí está ótimo, não é? Mas olha como continua. Dando Deus testemunho das suas ofertas. Ué, que eu saiba, Abel só ofereceu uma. O que que você acha, irmão? É impressionante isso aqui. Ó, Alá fala que era uma oferta, mas aqui fala dando testemunho das suas ofertas. Eu fui em várias versões, fala a mesma expressão. E o mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Eu fui investigar por que várias pessoas comentando, né? Mas eu falo para os irmãos, não me agradou, não. E eu fui orar e buscar o Senhor. Faz uns dias que venho buscando, né? Até o que o Senhor me deu luz. É impressionante, irmãos, o que eu vi aqui. Maravilhoso. Abel, quando ofereceu sua oferta, a gente fala assim, ofereceu aquela ovelha, aquele animalzinho, né? Mas antes dele, ele ofereceu seu coração. E aqui, nossa conversa antes de começar a reunião, nós estávamos falando com o Cláudio, né? Que teve situações que Deus não queria saber nada de holocaustos. Não queria sacrifícios. Porque o problema não estava nesse ritual. Certamente, o pecado estava no homem. Mas aquilo trazia a justiça de Deus. Mas para de fato trazer a justiça de Deus, irmãos, tem que ter o coração correto. Não adianta, irmão Fernando. Ah, eu tenho um animalzinho, eu pequei, agora eu vou levar. Não. Primeiro de tudo que você leva é teu coração. Irmãos, isso nos lembra vários versículos, né, irmãos? Isaías 66, versículo 2. A minha mão fez todas essas coisas. E assim todas elas vieram à existência, diz o Senhor. Mas, gostei dessa versão. Essa aqui é a versão 21, que é uma transliteral muito boa. Diz assim, ó. E assim todos eles vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção. Olha que coisa, né? Ô, irmão, você lembra da viúva? Só fazer um parêntese aqui. O Senhor Jesus estava se olhando, né? Os que traziam as ofertas, né? Não estavam olhando? Como que eram os ricos? Eles davam muito.
mas dava do que sobrava. Mas ali, irmãos, tinha uma mulher que deu tudo que tinha. Oh, glória a Deus, irmão! Não é o que você está fazendo, senão o coração com que você faz as coisas, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Que o Senhor fale no seu coração. Olha, continua aqui lendo. Todas elas virão assistir, diz o Senhor, mas darei atenção a este. A quem? Ao humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Olha, irmão, você está dando um funil agora que você não imagina, hein? Porque não é todo mundo que tem esse coração. E aí nos lembra aquele versículo, né? Que amplo ancho o caminho que leva para a perdição, e estreito é a porta, e apertado o caminho que leva para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Porque, irmãos, é uma questão de coração. Não adianta você ter todas as coisas da lei para ser justificado se o nosso coração não é adequado. Mateus 23:12. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 14:11. Pois todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18:14. Digo-vos que este desceu para a casa, digo-vos que este desceu justificado para casa. E os irmãos lembram de quem que estavam falando, né? Daquele homem que estava assim, ó, publicando. Que o fariseu dizia assim, eu não sou como este aqui, ó. Mas o publicano estava assim, né? Digo-vos, disse o Senhor Jesus aqui, que o publicano, desceu justificado para casa. Ué, mas ele não ofereceu animal. Como que pode descer justificado? Ele teria que levar um. Mas você sabe o que está acontecendo lá no templo? Os publicanos não tinham parte com esse sacrifício, não, irmãos. Eles eram excomungados de levar animais lá para o sacrifício, porque eles eram pecadores. Então, o publicano não tinha outra coisa que ia lá diante do Senhor para Senhor, não sou digno mesmo. Que impressionante, né, irmãos? Você vê como que é a religião, né? Esse aqui nem tem que se aproximar. Era assim, viu, irmão? Opa, que coisa impressionante. Ó, Lucas 18. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tiago 4:6. Todavia, ele não dá maior graça, nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes. É outra maneira de dizer que resiste ao soberbo, né? Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Maravilhoso, né, irmãos? Ó, aqui tem vários versículos que eu não vou conseguir ler todos, mas depois vai disponibilizar para os irmãos a apostila, para vocês depois examinar com mais detença, né? E você vê esses versículos são fantásticos, irmãos. Maravilhoso. Eu quero destacar um, que é Oséias capítulo 6, versículo 6. Olha o que fala lá, irmãos. Está aqui embaixo, aqui se os irmãos quiserem ler, Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício. Ué, não era necessário sacrifício para justiça? Você vê, irmão, como que tá? Precisamos atentar para essas palavras aqui. Olha o que o Senhor quer primeiro, em primeiro lugar. Olha, vamos lá. Não estamos tirando o sacrifício, não. Só estou mostrando os princípios. Quais são? Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Quando você vai no capítulo 10, você vai ver que ele não se agradava com os sacrifícios. Que ano tras anos ofereciam pelos pecados. Ele não se agradava. Porque o pecado não estava nos animais, estava nos homens. Pois quero misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Malaquias 6:8. Homem, ele teve, declarou que bom.
o homem, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com Deus. Olha que impressionante, irmão. Que rico, hein? Não é maravilhoso, irmãos? E Samuel, nós precisamos lembrar que está aqui na parte de cima. Samuel, quando falou para Saul, né? Por acaso o Senhor tem tanto prazer no holocausto? Porque a ordem de Deus era que ele esperasse. Mas ele, forçado pelas circunstâncias, o que ele fez? Ofereceu sacrifícios. E quando terminava de oferecer sacrifício, quem chegou? Samuel. Você vê como que é. Aí ele vai falar assim: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua voz, Cláudio? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. E atender melhor que a gordura de carneiros. É extraordinário, né, irmãos? Os irmãos estão ouvindo, né? Sim. Estamos ouvindo, irmão. Aqui tá Amém. Amém. todo mundo silencioso. Eu falei, será que está conectado? Aí aqui, Salmo 58 ao 14, irmão. É impressionante isso aqui. Não te repreendo por teus sacrifícios. Olha. Pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei novilho dentro da tua casa, nem bode de tuas currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado, as milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Comerei a carne de touros? Beberei o sangue de bodes? Oferecei sacrifício de ações de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Eu recomendo os irmãos lerem todo esse salmo aqui, extraordinário, viu, irmãos? Maravilhoso. João 5:16. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus. E aqui, irmãos, trazendo agora para a nova aliança, nós tendo essa clareza, irmãos, que a justiça de Deus não está meramente no que você está fazendo, sino como você está fazendo. Qual é o nosso coração quando nos aproximamos? Você vê, irmãos? Capítulo 66, versículo 1. O homem para quem olharei este? O abatido de espírito e que treme das minhas palavras. Você vê impressionante, irmão, essas palavras? Agora você está diante de quem? Dos judeus agora, né? Os judeus que estavam cumprindo a lei. Vou fazer assim entre aspas, né? Estavam cumprindo a lei. Aí quando o Senhor curou no capítulo 5 um paralítico e mandou levar seu leito, lembra disso? Ixi, provocou todo mundo. Porque fez isso no dia sábado. Por isso começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Olha que interessante, irmão. Já estamos terminando, né? Que hora aqui é? Eu tenho mais 6 minutos. Tem, não tem? Tem, né? Então vou fazer Pode. esses 6 minutos. Irmão, você sabe que eu fui investigar essa questão da lei. Por que eles insistiam tanto com a lei, que eles cumpriam a lei? Bom, lá entre eles, que eram os mestres, os estudiosos da lei, os conhecedores, escribas, fariseus, eles tinham um Tanar. O Tanar eram três coisas. Três coisas. Era a lei, propriamente, que são 5 livros do Pentateuco, né? Tinham os profetas e tinham os escritos. Isso era chamado Tanar. Mas eles tinham outra coisa, o Talmud. O Talmud era aquilo oral, a lei oral, chamada lei oral. Você vai, investiga lá, coloca lá no Google, você vai ver o significado de Talmud e Tanar. O Tanar era aquilo que eles dissertavam entre eles, aquelas interpretações que eles traziam a respeito do Tanar.
Por isso você vai lembrar lá em Lucas 4, quando o Senhor foi a vez dele lá e foi fazer aquela leitura lá na frente, né? Na sinagoga. Lembra disso? Ele leu e que era costume normal depois da leitura? Abrir, não tinha assim uma leitura, mas era você dissertar, que era o Talmud, era a lei oral, você dava interpretação àquilo. Entende? Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele leu aquilo lá e sentou. Todo mundo na sinagoga ficou olhando para ele. Falei, o que aconteceu? Ele aqui não vai falar nada? E estando sentado, com a atenção de todo mundo olhando para ele, ele disse, hoje se cumpriu essas escrituras. Essa passagem das escrituras. Trazendo um escândalo para essas pessoas, porque eles conheciam essa passagem muito bem e dissertavam. Mas aquilo escandalizou eles. Você viu, irmão? Que impressionante, né? Agora, irmão, você sabe, eu fui investigar sobre Talmud. Sabe quantas interpretações sobre o sábado eles acrescentaram ao que a lei Tanakh dizia sobre o sábado, guardar o sábado? 39 itens. Então, quando eles interpretam a lei, esses fariseus que vão dizer que transgredia o sábado, eles se estavam referindo não ao Tanakh, se estavam referindo ao Talmud, que era a interpretação daqueles rabinos e aqueles escribas, aqueles fariseus. Eles interpretavam e eles sabiam e acrescentavam ao sábado. Dentro da lei deles, dizia que eles não podiam carregar. Dentro do Talmud, descia que eles não podiam carregar o leito. Mas na lei não dizia isso, não, irmão. Mas para esses homens, agora você entende. Que lei que eles cumpriam, que eles achavam que estavam cumprindo a lei é aquilo que eles interpretavam. Aqueles que eles achavam como interpretação, como, por exemplo, a lei dizia que os filhos tinham que honrar a seus pais. Ou seja, cuidar economicamente dos seus pais, não era? Mas eles aí interpretaram assim, não, aquele dinheiro que você ia levar para cuidar dos teus pais, você traz para o templo. E você está desobrigado daquela função, porque você está fazendo para Deus. Corbá, né, irmão? Oi? Corbá. É Corbá. corvá, isso, meu irmão lembrou. Corvá, oferta ao Senhor. Invalidando com isso a lei. Isso que fazia o religioso, irmão. Não é impressionante isso aqui? E, irmão, por causa do tempo, a gente vai parar por aqui, mas nós vamos continuar, porque o assunto não vai parar. Isso aqui é bem longo. Com essas informações que a gente trouxe para os irmãos, eu acho que já valeu até aqui, né? Mas, irmão, eu falo para você, muito, muito bom. Nós podemos explorar muito mais ainda, né? Pela graça do Senhor. Deus seja louvado, amados.